como vai? Tudo bem? Estamos começando aqui mais uma edição do Pancast, que sempre traz para você assuntos pertinentes, né, dentro da tecnologia, né, nas mais diversas áreas, para que você possa ter aí informações relevantes para o seu dia a dia e também para as suas e para as nossas atividades. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer aqui Felipe Morelli, que pelo seu background, pela sua extensa ficha, né, a gente poderia dizer, sem revelar a idade, que era um senhor já avançado na idade, mas é um jovem de pouco mais de 30 anos e que veio aqui hoje para conversar com a gente no Pancast. Felipe, um prazer receber você aqui no Pancast para trazer aí informações que possa contribuir, né, num mundo tão controverso e com coisas tão complicadas, mas para quem está tentando entrar aí nesse mundo do empreendedorismo, o mesmo para saber como é que as coisas funcionam. Maravilha, Beto. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. Prazer, pessoal. Meu nome é Felipe, sou empreendedor. O mundo está complexo e a gente vai tentar desvendar um pouco dele aqui nessa conversa. Fala um pouco da sua, vamos dizer assim, da sua juventude, do seu mundo acadêmico, né? O que foi que te levou para o empreendedorismo? Maravilha. Bom, o que me levou no empreendedorismo, Beto, foi mais minha mãe. Mas eu vou contar um pouco da minha história, porque a minha história se conecta com o empreendedorismo também. Eu, aqui em Presidente Prudente, cresci em Presidente Prudente, e acho que a primeira empreitada minha foi passar num vestibular. Sim. E olha que é um desafio gigantesco. Quem está estudando o vestibular sabe que é difícil. E aí estudei bastante no terceiro ano do colegial para passar numa universidade estadual de Maringá. E ali foi que eu percebi que com foco, direcionamento, você conquista coisas grandes. Porque até o meu segundo ano eu não imaginava estudar fora. Não era nem, estava fora da minha cogitação. Eu mudei de escola no terceiro ano, e lá no terceiro ano fizeram a minha cabeça, falaram, não, aqui todo mundo estuda fora. Aqui todo mundo passa em faculdade pública. E aí eu estudei bastante no terceiro ano e consegui ser aprovado na Engenharia Química na Estadual de Maringá. Foi influenciado, então, pelo ambiente? Muito influenciado pelo ambiente, e acho que essa é a primeira coisa. A gente é muito influenciado pelo ambiente, isso é uma coisa boa. Também pode ser uma coisa ruim, dependendo do ambiente que você está. Mas se você sabe se colocar em bons ambientes, você sempre vai ser bem influenciado por ele. E logicamente que tem as pessoas também que você encontra pelo caminho, né, Felipe? Sim, e que você às vezes vai atrás para encontrar essas pessoas, as pessoas às vezes cruzam a sua vida e você consegue filtrar, saber que é uma pessoa legal, saber julgar se faz sentido estar naquele ambiente ou não. Eu fui meio por intuição, queria mudar de escola, fui para uma escola que tinha mais um foco no vestibular, isso acabou me influenciando a estudar e passar em Engenharia Química na UEM. Na UEM, eu conheci o mundo do empreendedorismo. No primeiro ano de faculdade, eu passei num estágio de férias na Danone. E aí eu estava fazendo engenharia, não tinha nada a ver com gestão, não tinha nada a ver com negócios. Top. Mas o estágio de férias da Danone, que foi no escritório da Danone, no escritório de business, de negócios deles, me ensinou tudo, fez uma escola de 2 meses de estágio sobre como funciona negócios, como funciona marketing, como funciona financeiro, como eles lançam produto, como eles tiram produto de linha, como eles fazem cálculo de demanda, enfim, bastante coisa, uma escola mesmo. A gente pode dizer que para um jovem estagiar numa empresa como essa é juntar a fome com a vontade de comer, porque, né, além dos produtos, né, você ter todo o conhecimento ali na fonte. Exato. E saber como eles tomam decisão, baseado no quê, qual que era o background deles, o que eles tinham estudado para estar ali. Então, foi de fato uma escola. Ali eu decidi, logo no primeiro ano de faculdade, que eu não trabalharia como engenheiro numa indústria. Eu trabalharia como gestor. Poderia ser numa indústria também, sim, mas queria pensar em outros campos também. Acaba que no Brasil o setor de serviço é muito grande. Então, se você for trabalhar com gestão, é mais provável que você caia no setor de serviço do que no setor da indústria, etc. Embora a agricultura está crescendo bastante no Brasil, é um ótimo setor também para trabalhar com empreendedorismo. E aí, comecei a estudar gestão. Aí fui fazer faculdade, fui fazer matéria extra na UEM para estudar gestão. E aí entrei nas organizações estudantis das faculdades. Os estudantes das faculdades se organizam para fazer coisas. Aqui em Prudente, os jovens participam da Atlética, que é ótimo também. Tem amigos que participam da Atlética e estão trabalhando com gestão por conta dos aprendizados da Atlética. Na UEM tinha a empresa Júnior, que é uma ótima forma de você aprender sobre negócios. Eu participei de uma dessas. Cresci na hierarquia da organização, participei da instância nacional da organização.
E aí saí de Maringá, saí da UEM com a sensação de que eu queria trabalhar com gestão, e aí mais especificamente gestão de projetos. E aí eu fui para São Paulo para me aventurar. Esse também foi um passo importante. Saí de Maringá, que é uma cidade de 500 mil habitantes, para ir para São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes. Então é um crescimento gradativo, só que assim, a experiência dentro dessas empresas, dessas organizações na faculdade, ela te dá um risco, mas um risco calculado, né? Exato, você pode errar ali. Ali foi a primeira vez que eu liderei, por exemplo. E aí, liderando, a pessoa te olha e fala, e aí, o que a gente vai fazer? E ninguém te perguntou o que a gente ia fazer agora, baseado na sua decisão. Então, quando você é jovem, quem toma a decisão por você é seus pais. E aí, a primeira vez que eu liderei uma equipe ali foi numa empresa júnior que, se eu errasse, o máximo que a gente ia fazer é não tocar um projeto pequenininho ali dentro da organização. Não ia ter risco financeiro, não teria risco de reputação. Eu estava no começo da minha carreira, todo mundo ali estava no começo da sua história, e aí você pode errar. Então, esse ambiente é ótimo, porque quanto mais cedo você errar, mais você aprende, e aí quando você vai estar trabalhando em empresa, aí você pode errar um pouco menos. Porque aí está envolvendo risco financeiro, você está tomando uma decisão que vai impactar a família de alguém, né? Quando você está impactando o trabalho de alguém, você está mexendo com a família de alguém. Então, organização estudantil é ótimo para você errar. Chegando a São Paulo, eu fui trabalhar em consultoria, que é uma ótima escola para quem quer trabalhar com gestão também. Então, sempre quando eu vou falar sobre empreendedorismo, eu sempre recomendo as pessoas trabalharem em empresas antes de empreender. Então, começar a empreender antes de trabalhar em qualquer empresa é um risco muito alto, você não sabe como funciona uma empresa e é importante você saber como funciona uma empresa para depois você tocar a sua. Inclusive para ter maus exemplos, né? Para saber o que não fazer e o que fazer quando você tiver a sua empresa. Porque não tem uma outra forma de você ter tantos cases em tão pouco tempo como uma consultoria. E aí, dos tipos de empresa que você pode trabalhar, consultoria com certeza é a melhor, porque consultoria você tem acesso a vários clientes, você trabalha com gestão, você trabalha com estratégia, você discute estratégia com gerentes, com diretores. Então, consultoria é uma ótima escola para todo mundo que quer empreender. Trabalhei em consultoria durante 3 anos, aprendi muito e depois de 3 anos resolvi que estava na hora de empreender. Eu ainda era novo, tinha 24 anos. Sim. E aí também é outra coisa, né? Quando você empreende com 24 anos, você também não tem muito o que perder. Porque você não tem uma família para sustentar, pelo menos eu não tinha uma família para sustentar com 24 anos. Eu já me bancava, já tinha um dinheiro guardado para empreender, mas eu não tinha uma grande responsabilidade. Se eu faltasse dinheiro, eu comia mais Habib's. Se eu sobrasse dinheiro, eu comia um prato feito. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia num restaurante um pouco melhor. Mas eu comi Habib's pra caramba, para conseguir tocar as minhas empresas. Então... Enfim, Habib's é só um exemplo que era uma comida barata, que tinha perto de casa, etc. Lógico. Mas pode ser miojo. Adequando. Pode ser miojo, pode ser, enfim. Então, quando você é novo também, para empreender, para mim foi um benefício. Porque eu podia errar, eu podia pensar melhor, eu podia mudar de rota, eu podia dar tempo de chegar ao meu primeiro salário. Meu primeiro salário chegou depois de 1 ano e meio que eu comecei a empreender. O primeiro salário. E não era um alto salário, era um pequeno salário que dava para me sustentar. Mas então, o primeiro salário, às vezes alguém vai dizer, mas o primeiro salário, mas ele significa muito, né? Porque significa que tem um processo que foi validado, né? Exato. Tem um cliente que olhou para o seu serviço e falou, vale a pena eu tirar o dinheiro do meu orçamento aqui que eu ia pagar para um concorrente seu e vou pagar para você. E aí, depois que você chega no primeiro cliente... Chegar no segundo é muito mais simples, chegar no terceiro é muito mais simples, chegar no 100º cliente é muito mais simples. O 0 para o 1, que a gente vai fala, escalando, né? Sair do 0 e chegar no 1 é muito difícil. Às vezes demora 6 meses, às vezes demora 1 ano. No meu caso, demorou 1 ano e meio, tem gente que demora mais ainda. Então, se você está precisando de dinheiro, eu não recomendaria empreender. Empreender é para quem já tem um dinheiro minimamente guardado, ou pelo menos já tem um trabalho fixo e vai conseguir empreender e trabalhar junto. Porque o dinheiro mais fácil de ganhar é quando você arranja um emprego. Porque você arranja um emprego, depois de 1 mês você recebe. Empreender geralmente demora um pouco mais para você receber esse primeiro salário que trabalhando você recebe no primeiro mês. Então empreender para mim foi dolorido, o primeiro ano e meio inclusive, porque não tem nada garantido. A minha história poderia ser que depois de 1 ano e meio não aconteceu nada. Não deu nada, eu vou ter que trabalhar, vou ter para o mercado. Então o som do cemitério, né, a história das pessoas que não conseguiram empreender não aparece em podcast, não aparece no jornal, não aparece em nenhum lugar. Então, por isso que a gente acaba ouvindo só os de sucesso e não sabe que muita gente fracassou. Então, é um lugar para quem quer correr um pouco mais de risco. Embora, na hora que dá certo, os ganhos são maiores. Então, não é que eu não recomendo empreender, mas é importante você saber que
o dinheiro não vai vir fácil, vai demorar mais para você receber o primeiro salário, ou você tem um dinheiro guardado, ou você consegue conciliar empreender com trabalhar. E se você está precisando de um dinheiro rápido, eu sugiro sempre conseguir um trampo. Depois você consegue trampo, junta um dinheiro, ou pelo menos consegue conciliar os dois. Vai equacionando, né? Vai equacionando para você tentar o seu primeiro negócio. Embora o primeiro negócio é o primeiro negócio. Você vai ter o segundo, você vai ter o terceiro. Quem quer empreender, empreende para sempre. E aí eu quero que você, dentro desse tempo aí, o que foi que mais te marcou em 2 tempos? Na faculdade, em relação a essas experiências, e depois chegando a São Paulo, né? Quando você chega em São Paulo, tudo é diferente, o tamanho de tudo muda em São Paulo. Né? Sim. Na faculdade, o que mais me marcou foi que, e é um clichê isso, mas eu acho que é importante explicar por que isso acontece, que os melhores da turma não se deram tão bem no mercado. É um clichê, mas é importante a gente entender por quê, para a gente não repetir essa história. Os melhores da turma tiravam 10 nas provas, mas eles não tinham muitos amigos, eles, no momento de pressão, eles não conseguiam dar a melhor resposta, eles não sabiam negociar coisas em geral, eles só trabalhavam no 0 ou no 1, então a zona cinza deles, eles não funcionavam muito na zona cinza, então eles tinham pouco poder de negociação, eles não lidavam tão bem com o estresse, porque eles não se submetiam a isso, né? Tentavam ficar só no ambiente de sala de aula, não participavam de nenhuma outra organização, etc. E eles ninguém olhava para eles e falava assim, eu quero ser liderado por essa pessoa. Eu confio nessa pessoa para tudo que eu... Não é uma questão de confiança, mas é uma questão de... Essa pessoa, eu posso contar com ela independente do que acontecer. E uma afinidade, né? Uma afinidade. Bom, e aí essa zona cinza vai naquele ponto que você não sabe o cenário, o que pode acontecer, né? E aí lidar com o incerto, assumir riscos. Então, tudo isso, a galera eu não diria nem do fundão, mas uma galera que não só focou na faculdade, do meio para trás, acostumou a negociar, acostumou a lidar com pressão, acostumou a assumir riscos. Então, essas habilidades que a gente chama de habilidades emocionais ou soft skills, sim, são importantíssimas no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho, você não faz uma empresa crescer porque você tira 10. Você faz uma empresa crescer porque você mobiliza o mundo. Então você pega uma empresa que não existe e cria ela. Ou você pega um setor que não existe e cria ele. Você está mobilizando o mundo, você está transformando o mundo. E para transformar o mundo, trabalho para mim é transformar o mundo. Para transformar o mundo, você precisa de habilidades emocionais, você precisa convencer as pessoas a fazer coisas que elas aparentemente não queriam fazer a princípio. Então você precisa lidar com estresse, você precisa assumir riscos. Então, isso a escola, infelizmente, ainda não ensina. Muito provavelmente, em breve, vai começar a ensinar. Mas isso é muito importante no trabalho. E por isso, a galera do meio para trás, que foi submetida a mais estresse, que assumiu mais riscos, etc., ao longo da vida, vai melhor no mercado de trabalho. Nem todo mundo, inclusive, né? E talvez porque, vamos dizer assim, era aquela turma que a galera, no geral, sabe, a gente não espera muita coisa dali mesmo. Ótimo. É menos pressão ainda, é menos expectativa. Essa galera... E aí, obviamente, não é todo mundo que se sobressai do fundo para trás. Tem muita gente que também fica do jeito que os nerds ficaram. Mas, inclusive, os nerds que também aprenderam as soft skills, aprenderam habilidades emocionais, também vão muito bem. Então, assim, acho que o aprendizado se você não amadurecer rápido, você vai ficar para trás do mercado de trabalho. E aí, para mim, tem a ver com amadurecimento. Assim, lidar com estresse, lidar com negociação, saber mobilizar o mundo para as coisas que você quer que aconteça. Então, essa capacidade de mobilização é um amadurecimento que você ganha, em geral, mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E, para mim, isso foi super importante. Quem amadureceu dentro da faculdade saiu melhor no mercado de trabalho. Agora, Felipe, esse amadurecimento em sala de aula, vamos dizer assim, essa prática, esse hábito de negociar, por exemplo, aquele aluno que de repente era colocado como relapso, então ele era sempre o último a chegar, mas ele sempre chegava e tinha alguma coisa, fazia o professor sorrir, eu fazia a sala sorrir, pelo jeito que falava, fulano está chegando, então depois dele não vai chegar mais ninguém. Como que isso vai se aplicar? Você acha que isso se aplica naturalmente depois na vida corporativa? Uhum. Né? Ou ele vai ter que ter uma nova forma, o que ele vai fazer? Ele vai ter que procurar uma consultoria para poder aplicar esses escopos, né? Sim, eu acho que essas pessoas que naturalmente são engraçadas, por exemplo, que usam o humor a seu favor, ou as pessoas que têm uma capacidade de mobilização e sabem organizar turma, é um mestre de turma, por exemplo, que todo mundo gosta de conversar, etc. Quando ela chega no mercado de trabalho, naturalmente ela se destaca.
E aí, eu costumo dizer que todo mundo vai conseguir um trampo um dia na vida. É impossível não conseguir o trampo. O desemprego do Brasil está batendo 6%. E em São Paulo está batendo 4%. Então, tem 96% de pessoas trabalhando aqui no país. Certo. Então, todo mundo, em geral, em algum momento da vida, vai conseguir o trabalho. Depois que quem consegue o trabalho é que começa a jornada. Porque não é antes de você conseguir o trabalho. Muita gente acha que depois que conseguir o trabalho, tudo se resolve. Muito pelo contrário. Conseguir o trabalho, em geral, é o primeiro passo só. Depois que acontece, depois que você está no primeiro trabalho, aí essas pessoas que têm humor a seu favor, que têm essa capacidade de mobilização, começam a mobilizar a empresa. A empresa muda os seus processos por conta dessa pessoa. Essa pessoa sugere novas unidades de negócio, vender uma nova coisa. E aí os gestores, e se tiver o dono ali próximo, começa a perceber que essa pessoa pode assumir mais responsabilidades. Então, eu acho que tudo começa no primeiro trabalho, essa pessoa começa a aprender como funciona uma empresa e começa a se destacar. Tem gente, inclusive, que depois que percebe que sabe fazer aquilo, vai empreender. Então, é dentro de uma empresa, geralmente, que as pessoas aprendem mais. Por isso que eu acho que um país rico é um país com boas empresas. Se as empresas forem boas, as pessoas que entram nelas são bem treinadas para crescer. E aí, por isso que a qualidade das empresas conta muito para o sucesso de um país. E dando prosseguimento nessa sua jornada em São Paulo, aí, como é que veio a ideia de que eu posso ajudar mais, eu quero me inserir um pouco mais no mercado? São Paulo, como diz que as melhores empresas te ensinam muito, São Paulo é o celeiro das boas empresas. Então, as melhores empresas do país estão lá, sediadas, e lá ninguém te pergunta o seu sobrenome. Então, eu não sou Felipe Morelli, nem Felipe Algazal lá. Eu sou Felipe, eles não sabem de onde eu vim, para onde eu vou, mas eles querem o meu trabalho ali no dia. E eles pagam à vista. O que eu quero dizer com paga à vista? Se você está fazendo um bom trabalho hoje, eu vou te pagar bem hoje. Se você passar a fazer um péssimo trabalho amanhã, eu não te pago mais amanhã. Então não tem aquela questão de fidelidade, não tem aquela questão de você ficar 30 anos aqui. Você entra na empresa já falando, às vezes, que dia você vai sair. Então, olha, eu estou disponível para ficar aqui nos próximos 2 anos, porque eu acho que aqui tem bons projetos para eu pegar, etc. Daqui 2 anos, talvez eu vou fazer um intercâmbio, talvez eu vou fazer... E hoje é uma característica dos profissionais e o próprio mercado acaba se moldando assim, né? E aí lá em 2017, eu conheci essa realidade, e aí por isso que para mim é uma escola trabalhar nas melhores empresas. Então, não digo só São Paulo, tá? Tem ótimas cidades, em Prudente tem ótimas empresas, mas sempre quando eu vou recomendar uma pessoa a ir para o mercado de trabalho, e se ela quiser crescer, ela precisa escolher bem a empresa, porque a empresa vai ensinar ou não ensinar muito ela. Então, escolher as melhores empresas na sua região, seja em Presidente Prudente, você mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, vai te ajudar a estar entre os melhores, porque aí você começa a se comparar. Vamos voltar para a questão de se comparar. Quando você vai para um melhor ambiente, onde todo mundo sobe muito a régua, você não pode ficar para trás. Então, se sua régua está muito alta, você... O ambiente influencia novamente. Demais, você se mexe. Porque, por exemplo, aqui, nenhuma apresentação de PowerPoint é feia. Aqui todo mundo ou contrata um designer, ou pega uma ferramenta da internet com um bom design para trazer uma apresentação ótima. Certo. Quando vai apresentar, todo mundo treina antes aqui. Então ninguém vem aqui, chega e fala o que pensou na cabeça. Todo mundo fez um treino uma semana antes para fazer essa apresentação. O que você vai fazer? Você vai ou contratar um design, ou você vai pegar uma boa ferramenta de design, você vai treinar uma semana antes, ou 2 semanas antes, porque você nunca fez aquilo. Todo mundo, quando vai tocar um projeto aqui, não deixa o projeto cair. Mesmo que 8 horas da noite e o projeto tem alguma coisa que aconteceu no projeto que vai prejudicar o projeto, as pessoas atendem isso e resolvem aquilo ali no mesmo dia, em vez de deixar para outro dia. Você vai fazer a mesma coisa. Então você começa a repetir o que todo mundo está fazendo ali. Então, trabalhar nas melhores empresas me ajudou a subir a minha régua. E quando eu fui empreender, é isso. Eu startei ali a minha régua do que eu queria como negócio. Qual o padrão de serviço que eu queria, o que eu queria prestar para o meu cliente, qual o diferencial que eu ia criar. Quando eu trouxesse pessoas para o negócio, qual régua eu ia estabelecer para as pessoas, o que eu ia cobrar das pessoas. Então, São Paulo foi uma escola de boas empresas, de bons profissionais. Então, se fosse definir São Paulo, seria isso. E hoje você trabalha basicamente com educação, estágios... Em São Paulo, quando eu resolvi empreender, eu fui decidir qual mercado eu queria trabalhar. E aí, quando você fala mercado, surge infinitas possibilidades. Geralmente as pessoas empreendem no mercado que elas conhecem. E eu recomendo fazer isso. Você sempre deve empreender naquilo que você conhece, daquilo que você já estudou, daquilo que você às vezes já trabalhou. No mínimo tem alguma afinidade, né? No mínimo tem uma afinidade. E se você não conhece, que era o meu caso, eu estudei muito antes de entrar.
Então eu não conhecia muito o mercado de educação, eu queria trabalhar com educação, porque eu gostava de educação, acho que é um tema relevante, acho que o Brasil tem muitas dores no sentido de educação, mas eu não queria trabalhar na educação no sentido de, vou vender um curso livre. Eu queria vender um curso que as pessoas ou tivessem uma boa tendência de comprar, ou as pessoas já estivessem acostumadas a comprar. Então, um curso de inglês, no meu caso, eu fui para um curso de jovem aprendiz. E aí, entrei no mercado que a gente chama de B2B. Quando você abre uma empresa, geralmente as pessoas abrem uma empresa B2C, que é um Business to Customer. Então, ela está vendendo para um consumidor final. Ela está vendendo para o CPF. Ela está vendendo para uma pessoa física. E quando eu comecei a empreender, eu descobri esses dois termos e, para mim, fez sentido vender para pessoa jurídica, ou seja, B2B, no mercado de educação. E aí fui estudando as possibilidades desse mercado e encontrei o mercado de jovem aprendiz, que é um mercado onde você tem uma empresa que oferece uma formação para um jovem aprendiz, para um jovem, e uma empresa te contrata para oferecer essa formação para o jovem. Ou seja, quem te paga é a empresa, esse jovem não te paga. E essa empresa, no sentido, ela é obrigada a te contratar, ou qualquer um dos seus concorrentes, porque ela precisa ter cumprir a legislação do jovem aprendiz e precisa contratar uma organização para dar essa formação. Estudei esse mercado, entendi quem eram os meus concorrentes, entendi a precificação, entrei dentro de uma organização, falei, quero ser voluntário aí. Posso ser voluntário durante 2 ou 3 meses? Para eu ajudar vocês a melhorar a formação de jovem aprendiz de vocês? Pode. Trabalho de graça. E aí eu fui perguntando, quem são os seus clientes? Quanto vocês cobram? Como funciona para ganhar a licença aqui do Ministério do Trabalho? Como que funciona a formação de vocês? O que vocês ensinam? Participei das formações, fui professor desses jovens de forma voluntária e fui aprendendo sobre esse mercado. Então, entrei a fundo. Eu não conhecia esse mercado, então por isso que eu precisei fazer isso. Ser voluntário, estudar, entrar a fundo. E aí, ganhei as licenças do governo e aí fui para o mercado oferecer. Basicamente, eu entrava no LinkedIn, adicionava os profissionais de RH e mandava mensagem. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, trabalho com jovem aprendiz, sei que vocês têm jovens aprendizes aí, fazia uma pesquisa prévia na empresa, queria saber se eu poderia apresentar a Educa Brasil para vocês. Direto na dor. Direto na dor. Imagino que falava que o nosso diferencial era uma formação conectada com o futuro do mercado de trabalho, ainda é. Mas depois você vai descobrindo o que é diferencial. Para você, o diferencial pode ser uma coisa. Para o seu cliente, não necessariamente o que você pensou é um grande diferencial seu. E eu fui percebendo que para o meu cliente, o diferencial era, por exemplo, o meu curso online. Hoje, a nossa formação dos jovens aprendizes é totalmente online. E isso fez a gente crescer. Uma formação conectada com o futuro do mercado de trabalho era uma coisa muito intangível. O cliente não entendia exatamente o que significava aquilo. Hoje, a nossa formação continua conectada com o futuro do mercado de trabalho. A gente ensina tecnologia para os nossos jovens aprendizes, mas o fato do o curso ser online faz o meu cliente falar, ótimo, ele pode fazer de casa, sim. Ele pode fazer aqui da empresa? Pode também. Contanto que ele faça o curso, ele pode fazer de onde ele quiser. Para a empresa, isso foi um grande diferencial e aí a gente começou a crescer. Já se adequando aí aos novos moldes, novos tempos, isso, liberdade geográfica? Isso. O Ministério do Trabalho fez essa permissão, né, permitiu ter formações online, entendendo que hoje existe um mercado de jovens que estão aprendendo tecnologia e eles não precisam entrar numa sala presencial tradicional para aprender isso, eles podem aprender do computador deles, aprender a programar, aprender lógica de programação. E aí a gente se adequou às regras do Ministério e conseguiu oferecer essa formação online. E aí eu consigo atender cliente do interior do Ceará, de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, de Goiás, então aqui de Presidente Prudente, a nossa sede fica em São Paulo, na verdade, mas de São Paulo a gente consegue atender cliente de todo o Brasil. E aí, numa negociação com o Jovem Aprendiz, era uma agência de publicidade de São Paulo, a gente estava negociando uma vaga de Jovem Aprendiz. Estava conversando sobre como seria a vaga, etc. Ela falou assim, Felipe, você não faz estágio também? Eu falei, faço. Sim. Até porque, quando eu estava fazendo essa negociação, eu não tinha um salário ainda. A gente até faturava, já tinha cliente, mas tudo minha receita... Reinvestido e tudo para pagar os gastos, na verdade. Nem reinvestido eu estava conseguindo. E eu falei, eu faço estágio sim. E aí começou a minha história com estágio, porque um cliente perguntou se eu fazia. Eu falei que fazia. Ela perguntou quanto custa. Eu falei um preço, sabia que era barato. Ela falou, nossa, barato. Eu falei, E aí comecei a prestar esse serviço de gestão de estagiários. E aí fui crescendo. Esse cliente ainda está com a gente hoje, isso é um bom indicativo, quer dizer que eles gostam do nosso serviço, estão há 4 anos com a gente. Aí foi crescendo e um dia, o que muda a minha história, a Globo bate na nossa porta e fala, vocês fazem gestão de estagiário? Eu falei, fazemos. E aí hoje a gente presta serviço para 1.000 estagiários da maior rede de emissora da América Latina. Sim.
E aí mudou o nosso patamar, porque aí a gente começou a conversar com grandes empresas, porque aí a gente tinha um grande cliente dentro da... Um grande case na casa. Um grande case da casa fatalmente ajuda a bater em outras portas e se apresentar, e aí as pessoas falam, pô, esse cara se presta serviço para esse player aqui, vai prestar serviço bem para a gente também. Então, o do 0 a 1 foi muito difícil. Depois, quando você atende bem um cliente, fica muito mais fácil o segundo, fica muito mais fácil o terceiro. Agora, dentro disso tudo, a gente tem o dilema, já que, principalmente nas escolas, na rede pública, a gente tem hoje, é assim, você tem um grande número de problemas, mas, em compensação, também você tem grandes talentos, e que aí os próprios professores, eles vêm e falam assim, bom, esse menino bem direcionado, ele vai fazer alguma coisa legal. Como alcançar esses talentos, esses diamantes que estão por aí? Sim. Olha, a gente tem um dilema no Brasil, porque hoje a escola pública é um grande potencial de criar talentos, mas também pode ser um lugar que destrói sonhos. Então, assim, dependendo da escola pública, a gente tem cases maravilhosos, onde todo mundo ali sai sonhando. E, dependendo da escola pública, a gente tem um case ruim ali das pessoas não tendo perspectiva. Para o lado do jovem, eu sempre digo que você precisa contar. Você não pode contar só com uma coisa. Então, você não pode contar só com a sua escola. Você vai ter que procurar outras formações, você vai ter que estudar sozinho, a família vai ter que apoiar em outros quesitos. Então, para o jovem, eu sempre digo, corre atrás do que você achar que faz sentido para você e muito mais do que só a escola. Então, sempre vai fazer um curso técnico, vai fazer um curso livre. Vai agregando. Vai participar de algum curso gratuito. Vai floculando, né? Vai estudando de forma online os cursos que tem na internet. Vai buscando. Porque isso vai te dar uma perspectiva do que faz sentido e do que não faz. E ficar preso na escola vai te dar uma visão muito restrita de como funciona o mundo, de como funciona o mercado de trabalho, etc. Para as empresas, eu sempre costumo dizer que hoje toda empresa é uma escola. Obrigatoriamente. Toda empresa precisa ser uma escola. Ela precisa ensinar os seus funcionários. Então, para a empresa, eu sempre digo que você precisa selecionar alguém que sabe aprender rápido. Se você selecionar alguém que aprende rápido, que sabe ler muito bem, que sabe escrever muito bem, que tem um bom raciocínio lógico, que fez a lição de casa de matemática, você vai conseguir ensinar tudo para esse jovem. E aí um pouco de cuidado do gestor, de estar perto desse jovem, ensinar tudo que ele precisa aprender, e um pouco de força de vontade do jovem de aprender aquilo que estão passando para ele. Se você tiver um jovem que aprende rápido, um bom gestor e um jovem motivado, você constrói a carreira de qualquer pessoa. Felipe, isso, o contraponto aí é que, assim, às vezes você tem um jovem que ele é esforçado, ele é interessado, mas ele tem esse detalhe, ele não aprende rápido. E hoje nós temos aí o exemplo de uma geração que tem uma vasta gama de informações, mas que ela não vai passar da canela. Então ele conhece, né? Então você tem um horizonte, mas vamos aprofundar. Se aprofundar um pouquinho, se for 45 centímetros, pronto, acabou o assunto. Sim. E aí? Como resolver o dilema? Esse é um dilema que a gente vai precisar resolver no começo da geração. Porque a própria indústria, ou vamos dizer assim, o mercado, assim, o dinheiro, tempo é dinheiro, né? E não vai ter tempo para ensinar uma pessoa de 20, 25 anos a voltar lá pro Fundamental 1 e 2 e fazer a lição de casa. Então a gente vai precisar, geração a geração, melhorar esse quesito. Porque aprendizado rápido depende muito da formação inicial. Depende muito ali do começo da infância, o primeiro fundamental bem feito, etc. Então, por isso que a gente fala para a família estar atenta para esse começo da formação. A gente precisa formar jovens que têm capacidade de raciocínio. Para quem já está com 25 e percebe que tem uma certa dificuldade... Calma que nem tudo está perdido. Não está perdido. O que eu percebi, por exemplo, depois dos meus 20 anos, eu comecei a ler muito, Beto. Muito. Hoje eu leio um livro a cada um mês e meio. E isso me ajudou muito no meu raciocínio. Então, por exemplo, leitura te força a pensar, te força a estudar, te força a gravar, e aí vai fazer você melhorar os aprendizados das outras coisas. Olha, existem pessoas que dizem até que a leitura ela é uma revolução silenciosa. Porque você vai lendo e você não percebe o back que você está criando dentro de si mesmo. Daqui a pouco você vê uma situação e você já vai entender,
né, rapidamente. Então, é uma questão de repertório. Perfeito. Você criar repertório. Perfeito. E aí, criar repertório tem vários jeitos. Eu defendo sempre a leitura, porque a leitura é para o seu cérebro. O nosso cérebro é elástico. Então a gente aprende ao longo de toda a vida e a gente melhora a nossa capacidade de aprendizado também ao longo de toda a vida. Mas a leitura é a que mais força a sua capacidade de aprendizado. É a que mais desenvolve o seu cérebro. É a que melhor aumenta a sua elasticidade cerebral. Então, leitura, para mim, é um ótimo caminho para quem quer melhorar a sua performance e, obviamente, te cria repertório, te ensina muitas coisas. Agora vamos pegar um pouco do mercado aí, porque principalmente quando veio a questão da internet, que ela começou a ficar um pouco mais forte no mercado, e até acompanhando, porque vários cursos no Sebrae, e a gente conversando sobre, né, dentro do mundo da propaganda, da publicidade, às vezes a gente tinha que fazer o trabalho de evangelizar o comerciante para explicar para ele o que era a propaganda, ou mesmo a internet, né? E ele falou assim, mas faz 40 anos que eu trabalho assim e sempre deu certo. Então, hoje, no mercado de hoje, o comerciante, ou o empreendedor, ou o empresário, que ele quer pelo menos atualizar. Ele está naquele dilema que ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei por onde começar. O que fazer, Felipe Morelli? A tecnologia mudou muito a comunicação, né, Beto? Você sabe disso muito mais do que eu, que se antes a gente estava muito acostumado com a mídia impressa, que a gente chama de mídia impressa, não é impressa, né? O rádio não é impresso. Sim. O offline. O offline. Embora não é tão offline assim, né? Não me parece que o rádio seja offline. Hoje ele está completando o seu braço, os seus tentáculos, saindo por outros lados. E a pandemia também forçou muita gente a se mexer. A poder entrar no digital, Sim. Né? Mas se você vê, há 20 anos atrás eu andava de carro de São Paulo a Santos e eu ouvia rádio. E aí eu falo, bom, será que isso é offline mesmo? Então, assim, a rádio já tinha bastante alcance, a televisão já tinha bastante alcance, a televisão estava em 95% dos lares brasileiros. O jornal tinha menos alcance, por ser uma mídia aí, de fato, impressa, mais offline, de fato. Mas essas mídias já tinham muito alcance. O que aconteceu é que a atenção das pessoas migrou do rádio, da TV, para a internet. Então, acho que independe se a mídia é offline ou online, o que conta é o interesse. Aonde as pessoas estão olhando, aonde as pessoas estão consumindo. E hoje o brasileiro consome muito mais Facebook, Instagram, fica muito mais horas nessas aplicações do que propriamente numa televisão. E muito diferente de 20 anos atrás. Então, a atenção das pessoas foram para redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, Google. E aí... É que aí já dá uma outra pauta isso aí, porque isso aí, só fazendo um adendo nisso que você está comentando, a pauta hoje da TV aberta, ela é muitas vezes 80-20 é feita em cima da internet. Do que acontece na internet. Então ele busca o que está acontecendo na internet e leva para a TV aberta. E na contramão também já tem muita gente falando assim, eu acompanhei tal coisa por tal emissora. E alguém perguntava, mas o que é? O nome, não conhecia. Por quê? Porque o consumo dela é só na internet. Só na internet. Perfeito. E aí, quando você está com uma dúvida, você vai perguntar para o Google. E aí, então, assim, se eu fosse definir o que um comerciante precisa fazer, se é um comércio local, ele precisa ter o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta que você cadastra a sua empresa ali e quando alguém vai procurar um restaurante ou uma loja de autopeça ou uma rádio ali local, ele vai ver que ali próximo tem um Google Meu Negócio, uma empresa que tem um endereço, que tem um número. Muito comerciante está cético ainda a respeito de uma ferramenta tão simples e tão necessária, porque é onde as pessoas vão buscar. Simples, gratuita, o Google Meu Negócio é gratuito. Se você quiser investir para aumentar o seu alcance, você pode, mas a princípio é uma ferramenta gratuita que ajuda pequenos comerciantes. E aí, se você gostou do restaurante, você pode entrar lá no Google Meu Negócio daquele restaurante, dar a nota 5, avaliar, comi muito bem aqui nesse restaurante, recomendo, etc. E aí outras pessoas, quando estiver passando ali perto, eu, por exemplo, quando saio, vou procurar restaurante numa cidade que eu não conheço, eu abro meu Google Maps, procuro os restaurantes ali perto que estão no Google Meu Negócio. Se eles não estiverem no Google Meu Negócio, eu nem consigo ir para aquele restaurante, porque eu não sei onde ele fica. Então, é uma ferramenta simples, gratuita, que todo empreendedor pode ter. E muito intuitiva, né? Super simples fazer. Dá para procurar uma agência que faça isso por você, mas se você quiser fazer isso sozinho, também é possível.
Outra coisa, dependendo da empresa, eu sempre recomendo um site. Pode ser um site simples. O Google, inclusive, tem uma ferramenta de construção de site, o Google Sites. Mas se você quiser fazer com outro fornecedor, um site simples que mostre ali o que você vende, se você vende alguma coisa. Muito comerciante que vende coisas físicas pode ir para os e-commerces. Os e-commerces hoje movimentam muito dinheiro. O Mercado Livre está crescendo, a Amazon está crescendo. Os marketplaces são gigantescos e te dão mais alcance na hora de vender. E aí, a página no Facebook, a página no Instagram, eu costumo recomendar a pessoa fazer com um objetivo claro. Então, por exemplo, eu estava prestando um serviço para uma casa de repouso aqui de São Paulo, ou aqui de Presidente Prudente, e ela tinha um Instagram. E ela falou, Felipe, eu quero esse Instagram para mostrar para os familiares das pessoas que estão aqui dentro como está aqui o dia a dia. Então não é um Instagram para divulgar a casa, é para os familiares da casa. Ou seja, o conteúdo vai ser as fotos das pessoas e o dia a dia da casa de repouso. Então, ótimo. A gente sabia o público, a gente sabia o objetivo da página e estava tudo certo. Então, eu sempre recomendo as pessoas fazerem uma página numa rede social com um objetivo claro. Eu quero vender, então você vai ter que fazer um post para performance, vai ter que investir. Não, eu quero só divulgar. Tudo muito intencional, né, Fê? Muito intencional. Você tem que saber onde que eu quero chegar com essa jornada que você vai fazer aqui. Porque senão você desanima. Porque se você começar a postar e etc., você vai ver que você gasta uma energia fazendo aquilo, ou você contrata uma pessoa para fazer, ou você precisa fazer sozinho. Você gasta uma energia e você não vê retorno. Provavelmente você não vê retorno porque você não sabe qual retorno você quer. Se você quer vender, você vai ter que estudar sobre como vender na internet. Se você só quer que os familiares dos seus clientes vejam, tudo bem. Se você só quer falar com seus clientes atuais, tudo bem. Mas aí talvez uma mensagem no WhatsApp seja mais eficiente do que um post no Instagram, por exemplo. E o detalhe também, a empresa, ela é obrigada, na tua visão, ela é obrigada a estar em todas as redes sociais? Tipo, isso aqui é modinha, isso aqui não é modinha? Olha, eu diria que obrigatoriamente não. Ou necessariamente não, ela não deve estar em todas as redes sociais, porque tem rede social que não comunica com ela. Por exemplo, eu vendo o meu serviço para empresas, mais especificamente para o RH das empresas. Qual rede social eu preciso estar? No LinkedIn. É o LinkedIn que está os RHs de todas as empresas do mundo corporativo brasileiro. Então, a minha rede social principal é o LinkedIn. Sim. Só que eu sei que o profissional de RH, na hora de pesquisar um fornecedor parecido com o nosso mercado, um fornecedor de jovem aprendiz, um fornecedor de estágio, ele não procura no LinkedIn, ele procura no Google. Então, a gente tem um bom site e a gente investe em Google Ads para que quando o meu cliente for procurar sobre o serviço que eu estou prestando, apareça o meu site. Então, vai cercar o franguinho, né? Se ele, para qualquer lugar que ele for, ele já tem um lugar onde ele vai chegar. E aí, no nosso site, a gente explica o serviço, a gente dá, inclusive, a precificação. Ele já pode criar uma conta ali e começar a usar o nosso serviço, mas pode entrar em contato com a gente para falar com a gente. Então, eu estou no LinkedIn e tem um site. Imagina se eu tivesse que ter TikTok, Instagram, Facebook, eu não ia dar conta. E muitas vezes não vai fazer sentido com a tua audiência. Perfeito. O teu público-alvo ou a persona, né? Exato. Então, o meu cliente está no LinkedIn, então eu preciso estar no LinkedIn. Se o meu cliente estivesse no Instagram, eu teria que estar no Instagram. Às vezes eu tenho 2 clientes. Eu, Felipe, tenho 2 clientes. Então, a gente tem o cliente LinkedIn, que é o cliente pessoa jurídica, que é o nosso cliente final, onde paga a nossa conta, mas eu preciso contratar estudantes, eu preciso contratar estagiários. Então eu tenho uma rede social direcionada para os estagiários. Como eu tenho 2 clientes, um que me paga e o outro que eu preciso para alimentar o outro, eu tenho um Instagram para divulgar as vagas, para conversar com os estudantes, para dar dicas, etc. E eu tenho o LinkedIn para conversar com as empresas. Então, em redes sociais diferentes, geralmente você adota um perfil diferente. Você adota uma comunicação diferente. Você adota um objetivo diferente. Já que você falou em estudantes, e ele mexe tem não só o advento do vestibular, mas também concurso, ou algum teste, né, para uma empresa, os pilares para a preparação desse estudante. Você disse para que ele se prepare, para que ele possa chegar pelo menos bem preparado. Ele não sabe quais serão as perguntas, mas ele vai ficar mais à vontade. Perfeito. Eu sempre recomendo, inclusive na hora de fazer um currículo, que a pessoa sabe contar a sua própria história. Porque a primeira pergunta... Vai fazer o pitch. A primeira pergunta que o recrutador faz me conta um pouco sobre você. Me conta um pouco sobre a sua história. Então, saber contar muito bem a sua história, conectar os pontos, falar quais são as suas habilidades e competências, aquilo que você se destaca e principalmente explicar por quê. Por que você tem essa habilidade? Onde que você conseguiu ela? Então, foi na sua escola, foi no seu clube, foi na sua casa, que você teve que cuidar do seu irmão mais novo, enfim. Sabe contar muito bem a sua história
e saiba fazer uma introspecção do que o que você sabe fazer muito bem. Porque quando você sabe falar o que você faz muito bem e falar, olha, eu sou bom nisso, por exemplo, eu sou bom em vendas. Eu não sou bom financeiro, eu não sou bom carregador de caixa, mas eu sou bom em vendas. Você vai só se candidatar para vagas de vendas e você vai chegar lá e falar, eu sou bom em vendas porque eu aprendi a vender com meu pai, que é comerciante, eu sempre estava com ele na empresa, não sei o quê. Então, se você sabe do que você é bom e você sabe contar muito bem essa história do porquê você é bom nisso, boa parte dos recrutadores vão entender que você é uma pessoa, pelo menos, apta para a vaga, se aquela vaga tiver a ver com aquilo que você é bom. O que eu sinto mais falta hoje no mercado é que as pessoas se candidatam para todas as vagas. Elas só querem um emprego, seja lá qual for. Isso não está correto. Não é nem honesto com você mesmo, porque você não é bom em tudo e você vai estar infeliz em muitas dessas vagas que você está se candidatando. E não é honesto com o recrutador, que sabe que, putz, você não tem nada a ver com o seu currículo que você está candidatando. Então, assim, eu diria você ter foco, porque tem bastante vaga no mercado. É só você saber direcionar, construir um currículo, uma história para aquele tipo de vaga e na entrevista explicar por que você está se candidatando para aquela vaga e por que você é bom naquilo. Porque você vai ser honesto com você gosta de fazer aquilo. Geralmente a gente é bom naquilo que a gente gosta de fazer, ou a gente gosta de fazer e a gente fica bom. E vai ser honesto com a pessoa que fala, putz, esse cara aqui é bom nisso mesmo e ele veio aqui por conta disso. Dentro disso, aí entra aí o dilema, porque antes a gente só, o adolescente, você escuta, o que você vai fazer? E muitas vezes a criança, ela tem uma visão mais clara disso. Não, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser fazendeiro, eu quero ser engenheiro eletrônico. Tem gente que mira na engenharia e acaba caindo na gestão, por exemplo. E aí eu falo assim, até por esses dilemas, essas dores, como descobrir? Qual é o caminho para se descobrir? Porque a gente tem até alguns testes vocacionais que podem dar uma pálida ideia, né, de qual é o caminho que a pessoa... Mas muitas vezes as pessoas querem um oráculo, né? Para saber assim, para que lado eu vou? Sim. Olha, vou falar um pouco da minha história, porque eu acho que explica um pouco desse caminho. Quando eu fiz um teste vocacional, deu arquitetura. E para mim não fez muito sentido, então eu basicamente ignorei o teste, porque eu não me via como arquiteto. Minha mãe sonhava que eu fosse engenheiro. E por que eu falo isso? Porque a expectativa dos seus pais vai influenciar muito o que você vai estudar. E tá tudo bem. Meus pais sonhavam que eu era engenheiro e eu fui fazer engenharia por conta desse sonho deles. Eu gostava de matemática. Então, pelo menos, tinha um pouco a ver. Eu gostava de matemática e meus pais sonhavam que eu fizesse engenharia. E tinha facilidade para matemática. E tinha facilidade com matemática. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que eu queria trabalhar com gestão. E aí comecei a trabalhar com gestão e falei para meus pais, olha, vou trabalhar com gestão, se você banca suas ideias no sentido financeiro, né? Falei, não, vou conseguir um trabalho, consegui o trabalho, e vou me bancar, e eu estou conseguindo me bancar, os seus pais sempre vão te respeitar. Então, a independência financeira te dá a liberdade para fazer escolhas. E houve uma atitude também, né? A questão da atitude, eu acho que acaba revelando muito da pessoa, até para validar, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas às vezes têm medo de ir contra o que seus pais pensam, etc. Mas, em geral, quando você se banca, e quando você fala, eu vou fazer isso, eu vou correr atrás, e os seus pais veem que você está esforçado naquilo, eles te apoiam. Principalmente quando você começa a se bancar literalmente, quando você paga suas contas, etc. Não, e é o que mais se fala hoje, é o contraditório, né? De fazer o contraditório. Olha, para a gente poder agregar, então não é a imposição, mas é de você achar a solução. Exato. E nos últimos 1 ano eu comecei a mudar. Eu comecei a ver que eu não era tão bom em gestão necessariamente. Eu gostava de programar. E hoje eu estou estudando programação para dentro dos meus negócios eu tenho um braço de gestão, claro, porque eu vou ser dono das minhas empresas. Sim. Mas hoje eu geralmente estou abrindo os últimos 2 negócios. Eu abri 2 negócios que a gente nem falou aqui, mas é super recente e foi com sócio. Por quê? Porque eu quero experimentar a ideia de ter sócios e esses sócios são mais de gestão e eu estou sendo mais programador nessa dupla. Olha, eu encontrei um empresário que ele falou o seguinte, assim, Beto, a sociedade, eu fiz sociedade, minha sociedade é assim, ela funciona com a minha mãe, 99% é meu, 1% da minha mãe e a administração e a gestão são minhas. São minhas. Minha mãe fez isso também com a mãe dela, porque na época você não podia abrir limitada com uma pessoa só. Você tinha que abrir limitada com duas pessoas. E aí colocavam mãe, etc. Hoje tem quando eu fui abrir a minha primeira empresa, já tinha a possibilidade de ter a limitada unipessoal, que é a limitada com uma pessoa só. Senão você tinha que fazer uma Eireli, que era muito mais caro, etc. Eu trago sócios quando eu vejo que as habilidades são complementares. Então, por exemplo, se eu quero me dedicar mais ao meu produto de tecnologia, hoje a gente vende software,
Se eu quero dedicar mais ao produto de tecnologia, eu vou precisar de alguém que vai cuidar de vendas. Eu, Felipe, não sou um bom vendedor. Então eu preciso de alguém que toque vendas para que o nosso produto esteja na mão do cliente, para o cliente experimentar, comprar, etc. Então, eu trago sócio quando eu percebo que tem habilidades complementares. Conheço histórias ótimas que deram muito certo com a sociedade e também conheço histórias que não deram certo. Terminaram em guerras entre dois países. E etc. Exato. Então, assim, não necessariamente dá certo, mas quando dá certo, você faz aquilo que você é bom e você deixa para o seu sócio, para a sua sócia, aquilo que ela é boa ou ele é bom. Então, comigo, eu acabei de começar, então eu nem posso falar se deu certo ou não. Não, sim, mas daqui uns 5 anos eu volto. A ideia de sócio, mas de associado, na verdade, onde ninguém vai... não vai haver assim, uma perda, mas assim é de uma junção de forças, realmente. Né? Às vezes, dependendo do negócio, você não precisa ser necessariamente sócio, abrir os dois CNPJ juntos. Você pode cada um ter o seu CNPJ, mas vocês se ajudarem. No meu caso, como a gente estava tentando criar uma coisa grande, precisava de um CNPJ só e a gente botou lá os dois como sócios. Mas falando que eu estou me redescobrindo como programador. E aí, por que eu me redescobri como programador? Porque eu percebo que quando eu estou programando, eu esqueço de tudo. Eu entro num estado, que tem um livro bem descrito que fala sobre isso, eu entro no estado de flow, que é um estado onde você esquece da sua vida, você esquece dos seus compromissos, você esquece de uma agenda sua e você faz aquilo por 2, 3, 4 horas. Nem todo mundo tem a felicidade de experimentar o estado de flow ao longo da vida. Mas se você experimentar o estado de flow ao longo da sua vida, trabalhando, saiba que esse é o seu trabalho ideal. Isso também dá um belo de um tema também, né? Dá. Procurando, encontrando o flow. O flow. Com certeza é um livro grande, inclusive uma recomendação de leitura, chama Flow, e fala sobre esse estado mental que alguns profissionais entram quando estão muito conectados com aquilo que eles gostam de fazer. Eu descobri isso programando, construindo software, etc., e percebi que aquilo era minha paixão. Eu não sabia programar software ainda, mas eu descobri estudando software, eu descobri desenvolvendo coisas pequenas ainda que eu estava testando. Então, é isso. Você vai, ao longo da sua vida, eu estou com 30 anos e descobri uma nova paixão há 1 ano atrás e estou estudando para isso. Para construir mais habilidades, mais competências, etc. Porque o futuro, na minha visão, é tecnologia. A tecnologia vai impactar todos os mercados, todos os negócios e vai trazer produtividade para todos os países. Então, aí no caso, quem tá ouvindo e vendo o Felipe falar a respeito disso, então já pode começar a brincar com Arduino, por exemplo. Com certeza, hardware, que é Arduino, e software, que é programação, aprender JavaScript, aprender lógica de programação, com certeza isso é o futuro, porque isso traz produtividade para a nossa economia. Isso deixa as coisas mais baratas, mais acessíveis. Um exemplo é o Netflix. O Netflix é um serviço de streaming. Por R$30 você tem acesso a um catálogo de filmes que, indo ao cinema, você nunca teve acesso. Então, muitas empresas hoje oferecem riqueza através de tecnologia. O meu cartão é do Nubank e aquilo é uma maravilha, porque eu não pago mensalidade nenhuma e eu tenho um cartão, um serviço financeiro muito bom. Então, a tecnologia tem transformado o Brasil e o mundo e, com certeza, o mercado que vai mais demandar a mão de obra qualificada no futuro e que vai pagar os melhores salários é esse setor. Então, se está em dúvida sobre setores, com certeza tecnologia é um promissor. Muito bem falado e lembrado também, Felipe. Hoje tem se falado muito as profissões do futuro. Sim. O que o Felipe Morelli vai falar para quem está, né, nos acompanhando, do ponto onde você está, né, e olhando para o futuro, o que você enxerga, o que você falaria para essa geração que está já olhando e não sabe nem para que lado olhar, muitas vezes. Maravilha. Vou dar um exemplo do porquê que eu me empolgo com o setor de tecnologia. Um restaurante, há 20 anos atrás, concorda que era muito diferente de um banco e muito diferente de uma imobiliária? Um restaurante, um banco e uma imobiliária eram negócios completamente diferentes. Ou você é corretor de uma imobiliária, ou você é chefe de um restaurante, ou você é bancário. Hoje, o Nubank, que é um banco, o Quinto Andar, que é uma imobiliária, e o iFood, que não é um restaurante, mas está no setor de restaurantes, são empresas muito parecidas. Muito parecidas. Ela tem uma estrutura básica de um setor de tecnologia grande, que desenvolve no Quinto Andar a aplicação do Quinto Andar para a imobiliária, no Nubank desenvolve o aplicativo, e no iFood também o aplicativo. Tem um setor de dados, então data science, que a gente chama ciência de dados, que olha os dados dos usuários, como eles se comportam na plataforma e toma decisões sobre negócios. Tem um setor de atendimento, que hoje está sendo transformado pela inteligência artificial. Hoje, boa parte dos atendimentos dessas empresas é usado IA. Então,
hoje setores inteiros estão se transformando em empresas muito parecidas. Então, se eu fosse falar sobre profissões do futuro, eu sempre recomendo as pessoas irem para a área de tecnologia e focar sempre em matemática. A matemática é a base de tudo. Na base de dados, na base de inteligência artificial, na base de programação. Matemática é a linguagem que está por trás de tudo isso. Então, se você aprender matemática e entrar nesse tipo de empresa, para aprender lógica de programação, para aprender SQL, para mexer em bancos de dados, para mexer um pouco em análise de dados, estatística. Depois, se você quiser aprender a programar, você aprende a programar. Para mim, o futuro tem a ver com isso. Se você não gosta de tecnologia, não gosta de dados, não gosta de matemática, tudo bem também. Tudo bem. O mundo não se perdeu. Agora você vai ter que ter habilidades emocionais. Então, se você não é de tecnologia, se você não é um perfil analítico, você vai ser uma pessoa muito madura que vai mobilizar o mundo. Então, você vai ter que saber falar, saber se apresentar, saber vender sua ideia. Muitas vezes você vai ser aquela pessoa que vai unir os pontos, né? Porque os programadores não gostam de... Exato. Os programadores não gostam de conversar, eles não sabem falar, etc. Vai ter que alguém falar por eles. Então, os gestores do mundo... do back, né? Exato. Os gestores do mundo, que são essas pessoas que tomam decisão, são as pessoas que direcionam o mundo, falam para onde a gente tem que ir, convencem as pessoas a mudar de comportamento. Essas são as pessoas que têm habilidades emocionais, habilidades humanas. A tecnologia não vai substituir isso. O mundo é feito por pessoas, construído por pessoas. E quando falam que o trabalho vai acabar com essas tecnologias, eu sempre lembro, trabalhar é transformar o mundo. Se você sai aqui do estúdio onde a gente está e olha para o Brasil está pronto, Beto? Veja bem. O Brasil já tem tudo que precisa? O Brasil já está construído? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil precisa ser transformado ainda. O Brasil precisa de saneamento básico, o Brasil precisa de melhor educação, o Brasil precisa de melhor saúde, o Brasil precisa de melhor política. Então o Brasil precisa de muita coisa. Se o Brasil precisa de muita coisa, a gente tem muito trabalho para fazer. Então, para mim, o trabalho nunca acaba enquanto a gente não tiver um mundo perfeito. No meu país, o mundo não está perfeito. Talvez na Suécia, na Finlândia, na Suíça deve estar lá. Mas aqui não está. Aqui tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho a ser feito. Então, e as máquinas não vão fazer isso para a gente. A gente que vai transformar o mundo. Então, o trabalho não vai acabar e tem dois perfis. Aqueles que manjam de dados, de tecnologia, de matemática e aqueles que conhecem de humanidade. Conhecem conversar com pessoas, sabem mobilizar pessoas, sabem liderar pessoas. Então, ou você é um, ou você é outro. Se tiver um terceiro, talvez... Pode colocar. Que aí porque geralmente a gente, e eu tenho esse hábito, às vezes encontra algum amigo que está com filho, está com criança, e aí pergunta alguma coisinha da escola, assim, qual que é a melhor matéria, qual que é a pior matéria? E geralmente dá, na maioria, vamos colocar aí 80-20, 80% vai ser, se ele gosta de matemática, ele não vai gostar de português, geografia, tem as situações. E já encontrei aqueles também que o pai estava assim, pô, não sei, esse moleque não larga do celular e tal, e ele brigando com o menino, com o celular, eu falei assim, beleza, qual que é a matéria? Qual que é a pior matéria? Não tem pior. Matemática, gosta? Gosto. Português também, geografia também. Eu falei, e as notas dele, como é que é? Não, é tudo 8, 9, assim, deixa o celular com o menino aí, pô. Então, é aqueles casos assim que o cara gosta dos dois, né? Então, você tem que sair realmente procurando, aventurando, buscando, né? Pesquisando, para saber aquilo que faz sentido, né? E se você for um generalista, ótimo também. É isso que eu ia perguntar para você. E hoje, o mercado, né? É melhor para que a pessoa... Então, porque aí ela já vai também poder afiar a sua ferramenta. Sim. De acordo. É mais o generalista ou mais o especialista? Eu acho que você tem que ser os dois. Então já vai nascer o terceiro aí. Já veio o terceiro. Eu tenho uma profissão em T, você já deve ter ouvido falar, que é o T, a perninha do T lá de cima. Você é generalista em vários assuntos, você conhece muitos assuntos. Então, como que você se torna um generalista? Lendo, estudando, ouvindo podcast, ouvindo vídeo, etc. Consumindo boas fontes, consumindo bons jornais, lê em português, lê em inglês, lê o New York Times, lê aqui um jornal local. Então, vai lendo sobre tudo e vai entendendo sobre tudo. E aí... isso já te dá boas vagas, já te coloca em boas posições. Se você entender sobre tudo e tiver uma especialidade, eu estou me tornando programador para ser isso, eu quero ser especialista em tecnologia, vai te dar uma competição maior, porque você é uma pessoa especialista em tecnologia, mas conhece de tudo. Então, eu sempre recomendo ser bom nos dois. Vai ter que ser generalista para conhecer do mundo, para você não ficar muito focado na sua história, na sua vida, na sua profissão. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa e a vida dela, ela... registro histórico. E ela só falava sobre isso, só conhecia isso.
E eu falei, aí você conversava sobre qualquer outra coisa do negócio. Ela participava de uma ONG, e a ONG era muito histórica e ela estava fazendo um registro histórico da ONG. Eu conversava sobre qualquer outra coisa sobre a organização que ela estava trabalhando, ela não sabia. Então ela conhecia muita história da organização, ela era apaixonada por registro histórico, e ótimo, é uma especialidade, mas ela não conhecia nada da organização que ela estava trabalhando. Ela não conhecia a captação de recursos da organização. Ela não sabia como a história poderia ajudar a captação de recursos, como a história poderia ajudar a operação, como a história poderia ajudar a arquitetura. Ela só conhecia de registro histórico. E ela não estava conseguindo ajudar tanto a organização nesse sentido, porque ela não conhecia dos outros setores. Então, assim, se você for só especialista, mas não ter ideia do que está em volta da sua especialidade, isso fica muito prejudicado na hora de você construir uma coisa maior. E quando você tem essa variedade de leitura, você está dando um distanciamento e tendo aí um outro foco muito mais abrangente. E você melhora a sua especialidade quando você é generalista. Porque essa pessoa registro histórico, se ela conhecer um pouco mais de arquitetura, dos desafios de captação de recursos, etc., ela pode usar a história que ela está registrando a organização para contar melhor uma forma de captação de recursos, etc. Então, assim, ser generalista ajuda a sua especialidade. E ser especialista ajuda a sua história de generalista, porque se você conhece muita coisa, mas não sabe fazer muito bem nada, também fica prejudicado dependendo da posição que você está. O generalista a gente pode colocar como essa geração de hoje que conhece vários assuntos e ele lê um pouco mais e aprofundar um pouco mais. E aprofundar, estudar, fazer uma faculdade. A nova geração está fazendo menos faculdade, o que não acho que é um problema exatamente. Mas se você fazer um curso técnico, se você estudar profundamente um assunto, é suficiente. Eu acho que... Eu até peguei algum tempo atrás, não muito distante, mas assim, as pessoas falando sobre isso, que, olha, não é necessária a faculdade, só que a passagem pela academia é importante, eu acredito, por conta do processo, de você saber, porque eu fui colheita tardia no jornalismo, porque eu já falava no rádio, mas não tinha ainda passado pela academia, porque não me achava como autoridade suficiente. E eu falo assim, na verdade, o quanto antes você fizer, melhor. E aí, passando pela academia, eu tinha a oportunidade de aprender alguma coisa de manhã e à tarde aplicar isso na prática. Então, isso não tem preço. Perfeito. Eu sempre recomendo fazer faculdade. A gente trabalha com jovens aprendizes e depois que durante o contrato de jovem aprendiz, a gente sempre quase que empurra eles para uma faculdade. A gente tem faculdades parceiras lá em São Paulo, onde estão os jovens, e a gente sempre empurra eles porque o processo da faculdade, exatamente como você falou, ensina coisas valiosas que o mercado às vezes não ensina. Então, você tem um apreço pelo estudo teórico, além do prático, faz você melhorar muito a sua performance. Um exemplo simples, mas acho que elucida. Eu jogo xadrez. E eu adorava jogar treinando, jogando o jogo. Então, eu ia jogando vários jogos, ia perdendo, ia ganhando, ia perdendo, ia ganhando, ia aprendendo. O dia que eu fiz um curso de xadrez, o meu xadrez melhorou muito. Por quê? Porque eu entendi a teoria por trás do xadrez. Exato, o conceito, os princípios, as entradas e etc. Então, quando eu aprendi a teoria, o meu jogo de xadrez melhorou muito. Então, o apreço pela academia é apreço pelo conteúdo teórico, aquilo que está por trás, aquilo que embasa. O nosso mundo real foi construído primeiro na teoria, foi construído primeiro no mundo das ideias. Conhecer o mundo das ideias é super importante para depois lidar com o real. E isso aí, o que você está comentando agora, eu penso assim, que até, por exemplo, você vai viajar, vai para Paraty, por exemplo. Chega lá em Paraty, se você não conhece nada, você vai passear em Paraty, legal, ok, a calçada é tudo diferente e tal. Aí você passa, como já aconteceu comigo, ir até a Casa da Cultura, 15 minutos conversando com a pessoa, ele começa a explicar sobre o sem eira nem beira, o telhado, a forma, a construção e tal. O olhar muda completamente. Então, para qualquer coisa, quando você tem a informação, o teu olhar muda e aí você pode transformar as coisas. Perfeito. O contexto, quando você descobre o contexto, a história daquele lugar, o seu olhar sobre aquele lugar muda. Eu fui para Machu Picchu, e se você chega em Machu Picchu e não conhece a história daquilo, parece só um monte de ruína. Se você conhece a história, vai no museu, conhece a história do Peru, dos Incas, que foi um império dentro da América do Sul. Parece que a gente só teve o Império Romano, né, no mundo, a gente só estuda o Império Romano, mas se você descobre que teve um império aqui na América do Sul, do Império Inca, um império muito parecido com o Império Romano, no sentido de conquistar territórios. E avançado também. E avançado, com tecnologias. E, inclusive, um império mortal mesmo. Eles matavam, escravizavam. Muito parecido com o modus operandi do Império Romano. Então, teve aqui na América do Sul um império chamado Império Inca em 1400 e alguma coisa. Não é muito tempo atrás. A gente estava... daqui a pouco a gente já era descoberto. Então, o Império Inca foi um império recente, que a gente descobre a história indo para Cusco, por exemplo. Se você chega em Cusco e só vê a paisagem,
aqui não significa muita coisa. Se você descobre que ele foi a sede de um império, aquilo muda bastante coisa. Então, ir para os museus, entender as histórias, entender o contexto, entender o mundo das ideias por trás da realidade, ajuda muito a você melhorar o seu olhar. Bom, a gente só pode agradecer a tua vinda, essa parada aqui nesse ponto de informações. E para que você deixe seus contatos aí, tanto para que o business como o customer possa encontrar você, os endereços aí do Felipe Morelli. Maravilha, Beto. Obrigado pela conversa, foi ótima, a gente trocou bastante ideia. Bom, eu vou deixar meu site. A gente tem que deixar para fomentar e continuar esse negócio aí, que é muito bom. Claro. Vou deixar meu site, que eu acho que lá no meu site você vai conhecer o site da minha empresa, etc. Meu site é femorelli.com.br. Lá tem um pouco da minha história, dos meus contatos, das minhas empresas. Conta um pouco lá do que está acontecendo. Nós vamos deixar no link para você aproveitar e conhecer tudo isso. Maravilha. Muito obrigado, Felipe, e até a próxima, que a gente espera que seja breve. Valeu, Beto. Muito obrigado.